Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal No Limite da Fé. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prova de Jó, sobre o livro de Jó, especificamente aqui no capítulo 42 do livro de Jó. Vamos falar sobre o versículo 4 e 5, que fala que Jó, quando ele passou por aquela provação terrível, né, que ele perdeu todos os seus bens, seus filhos, inclusive a sua saúde, ele foi aprovado por Deus, né, depois de toda aquela provação terrível que ele passou. E antes de passar por aquela provação terrível, que ele foi aprovado pelo próprio Deus, recebeu tudo em dobro quanto perdeu, né? Ele diz que antes de passar por aquela provação, ele conhecia o Senhor de ouvir falar de Deus, né? E temia o Senhor, ele era um homem íntegro, temente a Deus, mas ele não conhecia o Senhor de verdade. E depois da provação que ele passou, ele diz que agora ele não apenas conhecia Deus de falar, mas ele conhecia Deus de conviver com Deus. Como ele fala aqui no capítulo 42, vamos ler aqui no versículo 4 e 5, que fala assim: escuta-me, pois eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Quer dizer, antes ele apenas ouvia falar de Deus, mas agora ele conhecia o Senhor de verdade, agora ele contemplava o próprio Deus com os olhos dele. Mas por que Jó ele falou essas palavras? Porque quando a gente está numa fase da nossa vida que a gente ainda não é convertido, nós somos apenas religiosos. Então, até vir a conversão, nós somos apenas religiosos. Crente como todo mundo é crente, até o inimigo é crente. Agora, como diz o ditado, até o inimigo, ele é crente porque ele crê. Ele veio da onde? Ele veio do céu, ele veio da palavra de Deus, né? Então, ele veio de conviver com o próprio Deus. Então, ele é muito mais crente do que nós. Mas nós nos tornamos verdadeiros cristãos, deixamos de ser religiosos e um mero crente quando nós somos aprovados pelo Criador, quando nós somos aprovados por Deus nas provações de fogo, não é qualquer provinha, estou falando aqui de provações de fogo, não uma prova tão grande quanto a de Jó, porque eu acho que poucos seres humanos, talvez ninguém conseguisse mais passar por uma prova dessa. Terrível foi a prova de Jó. A gente não aguenta nenhuma prova de cada vez, imagina todas juntas, né? Tem cristão que é provado em várias... Eu já fui provado em várias áreas da minha vida, a ponto de também pedir a morte para o Senhor, como Jó falou que ele amaldiçoou. Tem uma parte do livro de Jó que ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Eu também já pedi para o Senhor me levar embora, muitas vezes, passando por provas de fogo. Já passei por muitas provações de fogo na minha caminhada, mas eu agradeço a Deus por essas provações, porque eu deixei de ser uma pessoa religiosa para me tornar uma verdadeira cristã, porque quando eu passei por todas essas provas de fogo, eu fui testada, passada na moinha, eu me senti, como que eu vou dizer, abandonada até por Deus. E a gente se sente abandonado até por Deus, porque são momentos que a gente passa de provação que o Senhor está em silêncio, sabe? Que você ora e Deus não te dá resposta, sabe? Deus está te observando para ver onde está a sua confiança, onde está seu coração, se está no homem, se está no governo, se está nos seus bens, onde está seu coração, ali estará seu tesouro, diz a palavra de Deus. Onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro, ali estará o teu coração. Então, nós somos testados, nós somos provados para sermos aprovados, para deixar de ser mero crente e se tornar um cristão, deixar de ser um religioso e se tornar um verdadeiro adorador, porque o Senhor diz na palavra que ele busca os verdadeiros adoradores, né? Porque a gente vai buscar do Senhor nossos próprios interesses. E Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação, para nos livrar da condenação eterna. Não foi para a gente ficar rico, para a gente ser curado, para a gente ser abençoado com as coisas materiais. Foi para nos salvar que Jesus morreu na cruz. Mas lá no livro de Mateus,
no capítulo 6, versículo 33, diz o quê? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, nós buscamos o reino do céu, a sua justiça, e tudo que a gente precisa aqui na vida terrena, Deus vai nos acrescentar. Mas nós não devemos buscar o Senhor pelas coisas dessa vida. Então, por que nós somos provados? Porque nós precisamos ter uma convivência verdadeira com Deus. Então, quando Deus nos prova, Ele vai nos testar a nossa fé. Porque ser fiel na bonança, quando está tudo bem, quando o seu salário está caindo, você está com saúde, o casamento vai bem, está tudo bem com os filhos, é muito fácil dar glória a Deus, até um ímpio dá glória a Deus. Agora, você ser fiel ao Senhor, na hora do desespero, da angústia, da enfermidade, do desemprego, da calúnia, do abandono, aí é que o Senhor vai tirar o nosso verdadeiro louvor, a nossa verdadeira adoração está no momento, no período de provação, no deserto é que sai o nosso verdadeiro louvor a Deus. Porque, como o apóstolo Paulo diz, quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes, e quando nós achamos que estamos fortes, nós estamos fracos. Porque quando nós estamos na bênção, a gente está fraco, porque a nossa carne está relaxada. Mas quando nós estamos na prova de fogo, na angústia, no desespero, na dor, nós achamos que a gente está abandonado por Deus, que a gente não vai aguentar a prova, mas a gente está, espiritualmente falando, a gente está forte, porque é onde a gente mais busca o Senhor, não é verdade? É na hora da nossa aprovação, da nossa necessidade extrema de prova de fogo, que a gente acha que a gente não vai aguentar. E realmente tem provações que, se não for misericórdia de Deus, nenhum cristão consegue passar. Se não for misericórdia do Senhor, porque Ele testa os nossos limites, como é o nome do canal aqui, no Limite da Fé, porque eu já fui testada nos meus limites mais assim, extremos, quando eu achava que já ia perecer, que o inimigo já ganhou a causa, Deus apareceu no último milésimo de segundo e me deu a vitória. Então, o Senhor nos prova para saber onde está o nosso coração, para a gente deixar de ser um religioso, um mero crente, e se tornar um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador, e saber que o Senhor estará conosco todo o tempo, enquanto a gente viver na terra. Todos os dias da nossa vida estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não nos deixará só, como está lá em Mateus 28, 20, o Senhor Jesus prometendo para os discípulos, né? Nos prometendo que Ele não nos deixará órfãos, Ele não nos abandonará, estará conosco até a consumação dos séculos. Alguns Ele vem buscar individualmente, outros no arrebatamento, mas Ele não nos abandonará. Então, essa sensação de que Deus nos abandonou na prova é a estratégia do inimigo, aquelas vozes, né, malignas, aquelas sugestões, larga tudo, chuta o balde, né? Põe a mala na cabeça e sai sem rumo, tira a sua vida, etc, etc. Tantas setas malignas que vêm no tempo da nossa provação, da nossa angústia, né? Mas ali nós temos que clamar pelo sangue de Jesus, jejuar, orar, ler a palavra, louvar, porque dali está saindo a nossa verdadeira adoração ao Senhor. É ali que nós estamos sendo testados, provados, para sermos aprovados, como Jó foi aqui, terrivelmente provado, mas ele conheceu o Senhor de verdade. E depois da aprovação, nós realmente conhecemos o Senhor de verdade. E o principal, o Senhor nos conhecerá de verdade. Se nós fomos aprovados pelo Senhor, que maravilha, que privilégio ser aprovado pelo Senhor. Esta é a mensagem de hoje, dizendo que as nossas provações são momentâneas, comparadas com a glória que nos aguarda em Jesus Cristo, para viver a eternidade com Ele. Tudo isso aqui é passageiro. E a gente está aqui para aprender e para ser o sal da terra e a luz do mundo. Que com Jesus Cristo e por Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, na provação, nós conhecemos o Senhor de verdade, porque nós vamos ver milagres, vamos ver a providência do Senhor, vivendo a dependência do Senhor, e na provação o Senhor também vai nos conhecer de verdade. Esta foi a mensagem de hoje.
Para quem não me conhece ainda, eu sou a Van Castro, missionária evangelista pela misericórdia de Deus. E aqui no nosso canal, nós falamos de Jesus Cristo, de salvação, da palavra do Senhor. Não falamos de religião, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu senão por Ele, como está lá em João 14,6. Fiquem com Deus, beijos e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.